Scrum Master sem resultado não vale nada. E eu quero te mostrar como se tornar um Scrum Master de resultado no mercado que está em ebulição e crescendo, através de técnicas e práticas validadas direto do campo de batalha. Um Scrum Master de resultado é o profissional que não só conhece a teoria aprofundada do Scrum, como também conhece muito em como colocar essa teoria em prática, através de conceitos e técnicas simples, mas que vão gerar um impacto absurdo no seu dia a dia. Esse profissional tem visibilidade de mercado e também consegue comprovar a sua experiência e o seu conhecimento prático através dos resultados que você mesmo vai gerar no seu dia a dia. Então é um profissional que o mercado está sempre de olho, literalmente. Quem que é isso? É para você que tem 20 anos, é para você que tem 30 anos, é para você que tem 40 anos, é para você que tem 50 anos, é para você que tem 60 anos. Mas obviamente eu vou abrir um parênteses aqui da minha transparência. Eu sou muito transparente no que eu falo. Você que tem 60 anos, você pode aprender muito aqui. Muito, 60 anos ou mais. Pode aprender muito mesmo. Só que infelizmente o mercado é preconceituoso, né? O mercado infelizmente não utiliza a experiência que você tem agregando com isso tudo. Então assim, você vai ter oportunidade de mercado? Vai ser igual das outras pessoas? Infelizmente, por uma questão de preconceito, não. Tô sendo muito sincero e transparente. Mas é para você que está fazendo sua transição de carreira, querendo se tornar um Scrum Master, querendo se tornar um Product Owner, querendo se tornar um agilista. Também é para você que está nesse mercado, já atua ali, tem 1, 2, 3 anos ali, 4 anos atuando, mas não sabe como demonstrar resultado, não sabe como gerar resultado, não sabe se o seu trabalho está dando resultado. É para você, né, que quer tirar a sua certificação de Scrum, de PO, a PSM1, PSM2, PSPO1, PSPO2, quer tirar sua certificação ágil, se posicionar nesse mercado ou ganhar mais, né, se especializar mais, é para você. Não é para você que acha que a agilidade é coisa simples, é modinha, que não serve para nada. Que não é para você. Não é, literalmente. Nós estamos falando de métodos ágeis que você está fazendo aqui. Esse é o grande ponto. Segundo outro ponto, não é para você que acha que seguir uma receitinha, pronto, peguei minha receita, eu vou seguir ela e vai dar certo. Não vai, não é para você. E também não vai dar certo, tô falando sério, não existe receita pronta. Aqui eu vou te ensinar algumas práticas, vou te mostrar como é que funciona, mas na boa, você vai ter que ter o seu toque, a sua atitude tem que entrar em campo. E não é para você que acha que vai pegar tudo prontinho, mastigadinho e sair usando. Na boa, não funciona assim, tá? Tem muito conteúdo aqui, tem muita coisa, só que não vai ter uma coisa pronta que funciona no seu contexto. Não vai ser curso nenhum, não vai ser livro nenhum, não vai ser nada que vai ter algo pronto pro seu contexto. Por quê? Porque o seu contexto é único e você vai ter que adaptar ao seu contexto, tá? Muita gente tem resultado com conteúdos como esse que eu vou mostrar para você. Muita gente tem resultados, tá? E uma delas é a Mariana. Dá uma olhada. O seu curso foi um divisor de águas para mim, né, para eu conseguir levar também meu conhecimento com clareza para outras pessoas. Cara, sensacional. Legal. Muito bom mesmo, porque é o que eu te falei, você tem uma didática muito boa, você desenha muitas coisas, então, de fato, para quem está começando e não entende ainda, traz muita clareza, sabe, sobre os assuntos, sobre o porquê, sobre a importância daquilo ali. Então, legal. É muito bom. O conteúdo do zero até onde você vai ali, é muito bom mesmo. E eu acho, assim, que eles me vejam, que eles me veem como uma referência, né? Eu fico bem feliz de ver resultados assim, as pessoas chegando em lugares legais assim, dessa maneira. Você deve estar se perguntando aí, quem sou eu? Quem que é essa pessoa que está falando com você aqui? Bom, eu me chamo Roberto Brasileiro e a minha história com agilidade começa lá em 2007, literalmente em um bar, em um boteco aqui em Belo Horizonte, tá? Foi quando um amigo meu, que trabalhava na Globo.com na época, que tinha trabalhado comigo, que foi trabalhar na Globo.com, veio, a gente estava tomando uma cerveja e tudo mais, e ele me contou do tal do Scrum. Hoje eu falo Scrum, mas na época eu falava Scrum, eu não sabia nem como é que falava isso. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, que é isso que esse povo tá fazendo? Eu não sabia de jeito nenhum o que era aquilo. Foi quando eu comecei a pesquisar, vi um pouquinho sobre metodologias ágeis, o manifesto e não sei o que, e lá no final de 2007 para 2008 eu fiz o meu curso, a certificação, minha primeira certificação, CSM, né, com Alexandre Magno, né? Não fiz a Scrum.org porque Scrum.org nem existia. Essa é a grande realidade. Eu lembro que eu terminei a certificação numa sexta-feira e na segunda-feira eu já tava dando um workshop de Scrum pra empresa inteira. Isso mesmo, ó. Eu bati no peito e ó, vamos todo mundo aprender Scrum, porque esse é o jeito de fazer, que a gente não tava conseguindo entregar, um processo muito moroso, era muito complicado. E a gente saiu de 0 entregas
entregas, literalmente de 0 entregas para 3 MVPs, 3 produtos, né? 3 primeiras versões aí, vamos falar assim, 3 MVPs mesmo, de produtos em produção, literalmente validando conceitos, aprendendo, ou seja, eu me senti o bonzão. Eu tinha certeza que eu era o melhor Scrum Master do mundo. Que alguém veio e plim, pôs na minha cabeça, você tem o dom, você é bom no que você faz. Você nasceu com esse dom. Afinal de contas, né? Você tem o quê? 6 meses de experiência, você já sabe fazer qualquer coisa. Eu era certificado, eu tinha dado um resultado, ninguém me parava. Era esse o meu sentimento, ninguém me parava. Então eu resolvi mudar de emprego, literalmente. Falei, você quer saber? Eu vou mudar de emprego, vou procurar um lugar que me desafia mais. Aqui tá pequeno. Tamanho tá muito pet que eu tava, né? Eu fui conseguir, né, ir para uma empresa gigante, né, uma multinacional gigantesca. Fui trabalhar nessa empresa e literalmente foi um dos maiores baques que eu já tomei na minha carreira. Literalmente. Eu achava que aquela empresa era referência em agilidade, fazia tudo, sabe? Nossa, aqui é o lugar dos métodos ágeis. E quando eu entrei lá, todo mundo só queria saber de 2 coisas. Talvez você vai até se identificar nisso aqui. Prazo e custo. Ou seja, entrega. Todo mundo só queria saber disso, sabe? E eu fui ficando frustrado com aquilo. Falei, caramba, se aqui é o lugar da agilidade, todo mundo só quer saber de prazo e custo, imagina um lugar que não é. Eu fiquei, sabe, você fica frustrado, fica triste, literalmente triste. Comecei a pensar, falei, putz, acho que o problema sou eu. Acho que o problema sou eu, assim, eu consegui dar um resultado lá na outra empresa, chego aqui, a hora que eu vou fazer e acontecer lá era cheio de resistência, aqui não, aqui é o ambiente perfeito e o pessoal não conseguia, e eu falava de conceito, falava, não, brasileiro, não é assim não, tem que fazer assim assado, não, você tem que fazer desse jeito, eu comecei a achar que o problema era eu, literalmente, tá, putz, fiz minha certificação, sabe, estudei, fiz outros cursos, outros workshops, estudei vários workshops, li vários livros, mas não conseguia ali mover naquele lugar que até então era um lugar propício para rodar agilidade, sabe? Eu tinha certeza, eu tava chegando à convicção que o problema era eu mesmo. Em determinado momento, eu vou ser muito sincero, eu cheguei e falei, putz, não é pra mim. Foi lá em 2009, 2010, falei, putz, não é pra mim, sabe? Isso não dá, isso não gera resultado, na boa, isso é só uma outra maneira de fazer, né? E foi aí que veio, um estalo, literalmente um estalo. Foi como se algo abrisse, tá? Eu lembro direitinho, um belo dia, um time que trabalhava nessa empresa, um dos times, ele foi premiado, ele ganhou o prêmio Equipe Destaque. Olha só que loucura, Equipe Destaque. Eu fui lá ver, putz, o que é isso? Quero ver esse time aí. O que é esse pessoal? Quero aprender com essa galera, não é? Quando você vê alguém tendo resultado, você vai lá querer ver o que a pessoa tá fazendo para aprender com ela. Obviamente, fui lá fazer meu Ctrl+C, Ctrl+V, vamos falar assim, né? Então fui lá ver. Literalmente, vou fazer, vou aplicar no meu, vai dar certo. Lógico que vai dar certo. Eu cheguei lá, primeiro que eu tomei um susto. As paredes eram todas coloridas, tava cheio de post-it, um monte de coisa. Eles tinham literalmente a foto do produto, do projeto ali na parede. Se você quisesse entender do projeto, do produto, do momento, você literalmente era só olhar na parede, você entender qual era o impacto que eles queriam gerar, qual era o modelo de trabalho que eles estavam, qual eram os grandes desafios que eles tinham, quem era o PO, quem era o SM, quem eram as pessoas do cliente, quem eram as pessoas do produto, as pessoas, tudo, tinha tudo ali contando. E eu fui vendo lá a plaquinha, eu lembro tinha uma plaquinha lá de Equipe Destaque, a galera comemorou, eu lembro direitinho disso, abriu champanhe no dia que eles ganharam e tal. E aí eu vendo as coisas, eu comecei a perceber, falei, peraí, eles têm problema de entrega. Cheguei, olhei na parede e falei, olha aqui, eles têm problema de qualidade. Eles têm uma alta taxa de retrabalho, sabe? Porque eles não conseguem entregar no prazo. Eles têm um problema de produtividade. Eu falei, putz, peraí. Como é que esse time ganhou isso? Se esse time tem problema de qualidade, de produtividade, de prazo, como é que esse time ganhou isso? Sabe? E esse é o grande estalo. O grande estalo é o seguinte, o prêmio de time destaque, ele só existiu porque foi uma materialização de um resultado. Eles materializaram um resultado. E aí tem um grande ponto, tá? Então quando a gente fala resultado, você aí talvez tá pensando o seguinte, mas o resultado foi negativo. Mas o resultado, a gente é que dá o sobrenome de positivo para ele.
Todo resultado não precisa ser positivo. Resultado é resultado. Resultado bom é aquele que você aprende com ele. Tá? Então põe essa, anota essa, pega aí, ó. Anota. Resultado bom é aquele que você aprende com ele. Literalmente, se ele é negativo, se ele é positivo, ele te entrega alguma coisa. E ter resultado a gente não deveria focar se ele é positivo ou negativo. E esse foi o grande lance lá. Eles materializaram o resultado. Se era positivo ou negativo, pouco importava. Por quê? Quando você materializa o resultado de alguma coisa, as pessoas começam a se mover. Esse é um grande fato. Existe uma frase que eu uso muito, é o seguinte: o melhor método de transformação é o resultado. E esse pra mim foi a grande comprovação, tá? É dali que vem talvez isso, né? Esse grande estado foi, putz, já sei o que eu vou fazer. Vou começar a demonstrar tudo que o meu time tá fazendo, né? E eu comecei, literalmente, eu montei o mesmo quadro. Óbvio, Ctrl+C, Ctrl+V, vem agora. Eu lá coloquei o mesmo quadro, com as mesmas coisas, óbvio, com o recheio, as informações do meu time, do meu produto, do meu projeto. E a gente começou a rodar. E em 6 meses, a gente reduziu a taxa de retrabalho de 32% para 13%. Cara, na boa, 19% de redução é muita coisa. Ou seja, quanto menos retrabalho é o quê? É o tempo, né? Vamos supor que você fica trabalhando 100 horas construindo uma coisa. E a gente ficava dessas 100 horas, 32 horas, 32%, corrigindo o que a gente construía. Ou seja, olha que louco, 1/3, né? Um pouquinho mais de 1/3 do nosso tempo de trabalho era corrigindo o nosso próprio trabalho. Né? A gente conseguiu o quê? Reduzir isso para 13%, 10%, vamos pôr aí. Né? Ou seja, uma redução de 20% que não deu espaço para quê? Para a gente tornar o time mais produtivo. Tinha mais tempo para desenvolver, tinha mais tempo para construir. E aí, depois de 6 meses praticando, de ter esse resultado, materializando todo um resultado na parede, a gente ganhou o prêmio Kaizen. É isso aí. O que é Kaizen? Kaizen é melhorar sempre, né? Como melhorar, mudar melhor. Mudar melhor vem do Kanban. Ou seja, é a melhoria contínua. Tá? A gente ganhou o prêmio de melhoria contínua em 6 meses. Eu saí do absoluto lá da frustração, achar que eu não era a pessoa para rodar métodos ágeis, a pessoa para ser um Scrum Master, para literalmente ganhar um prêmio Kaizen. Sabe? E qual que é o grande ponto aqui? Qual que é a grande lição disso tudo? A lição disso tudo, que eu vou te falar aqui agora, a lição é, literalmente você precisa praticar o conhecimento. Eu peguei todo o conhecimento teórico que eu adquiri, que eu tinha acumulado dos livros que eu li, da certificação que eu tinha feito, do curso de CSM, né? Até da prática lá de ter colocado o Scrum para rodar na outra empresa, e literalmente materializei esse conhecimento, essa teoria em prática e resultado. Quando você começa a praticar, anota essa. Quando você começa a praticar, as pessoas também praticam. Você se torna referência para elas. Você literalmente inspira as pessoas às vezes. Então quando o meu time viu eu consolidando as coisas, viu o resultado, putz, tem um problema de qualidade, vamos criar ações. E fomos criando ações, fomos vendo o resultado acontecer e puf, prêmio Kaizen. E de lá pra cá, muita coisa eu já fiz. Literalmente, eu liderei projetos de transformação em empresas como Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, Johnson & Johnson, Boticário, MRV, e Santander, e vai, Grupo Anima, Estácio de Sai, várias, liderando times. São mais de 83 times formados, times ágeis que eu trabalhei diretamente. E desde 2017, eu atuo criando também conteúdo para ajudar a disseminar a agilidade ainda mais, levando conteúdo mais estruturado, levando conhecimento para a galera não sofrer igual eu sofri há 10 anos, há mais de 10 anos atrás, há 14 anos atrás, quando eu comecei não tinha nem Scrum no Google direito para falar, né? Eu não sabia nem como é que escrevia, né? E de lá para cá, né? Principalmente do último ano para cá, mais de 1.300 alunos estão comigo nessa jornada. Ou seja, daquela frustração, gerei um resultado e aquilo literalmente mudou a trajetória da minha carreira. Agora eu quero te contar exatamente o que eu fiz para chegar aqui. Né? Para chegar aqui, como é que foi isso? Como é que monta isso? Como é que você consegue literalmente se posicionar no mercado? Como é que você consegue ganhar visibilidade no mercado, gerar resultado e se manter nesse mercado? E o grande ponto que você tem que entender é o seguinte: você não pode ficar estudando sem parar.
Você não tem que estudar muito. Você não tem que ter 1 milhão de certificações. Nossa, eu tenho que ter todas as certificações do mundo. Eu tenho que estudar. Tenho que estudar Scrum, OKR, Management 3.0, Kanban, Design Thinking, Lean, Six Sigma. Eu tenho que estudar isso tudo, eu tenho que saber isso. Não, você não tem que estudar isso tudo. Não tem. Ficar estudando demais não vai te tirar do lugar. Anota essa. Não é estudando igual um maluco, igual uma maluca, que você vai conseguir sair do lugar. Você não vai. Não vai, você vai ficar travado ou travada. Literalmente. Então é o seguinte, quer estudar? Tem que estudar, é importante, mas você precisa de foco. E o seu foco de estudo tem que ser aonde o mercado mais põe força. Aonde o mercado mais põe força? Scrum. Scrum é o método ágil mais utilizado do mundo, segundo o Agile State Report de 2022. É o método ágil mais utilizado no mundo. Então, se você tem que aprender alguma coisa, se você tem que masterizar um conhecimento, não são todos. É Scrum. Então foca o seu estudo no Scrum. Para de ficar estudando demais, que não vai te levar. Esse é o jeito errado, tá? Outra coisa que muita gente fica fazendo. E sinceramente, nossa, me dá até calafrio. Que é o quê? Ficar copiando o que deu certo. Ah, brasileiro, você acabou de contar a sua história que você copiou algo que deu certo. Sim, eu copiei o modelo, né? Mas eu adaptei ao meu contexto, eu adaptei ao contexto do meu time. Tem muita gente que acha que é assim, eu vi aqui no time do lado que alguém fez, eu vou fazer igual. Eu vi que alguém estudou e decorou 1.300 questões de simulado e passou na certificação, eu vou fazer igual. Eu vi que alguém colocou assim no currículo e eu vou fazer igual. Eu vi que alguém usou a prática do Pokémon na retrospectiva, eu vou fazer igual. Para de fazer igual. Fazer igual não adianta nada. Tá? Fazer igual, sem observar o seu contexto, não te leva a lugar nenhum. Então para de ficar copiando o que deu certo. Tá? Se inspira no que deu certo, mas cria o seu caminho, cria a sua prática, cria o seu modo de fazer. Você precisa assinar o seu trabalho. Tá? Literalmente, ficou romântico isso que eu falei. Ficou inspirador isso que eu falei agora, né? E outra coisa que muita gente, é o jeito mais errado de todos, não entender o real motivo de cada prática, de cada técnica. As pessoas rodam, por exemplo, o Scrum e não sabem, por exemplo, por que existe a daily. Por que existe a reunião diária? Você sabe por que existe a reunião diária? Para gerar o alinhamento. Não! Não é para gerar o alinhamento. Isso é um placebo da história. Né? Isso é uma visão muito rasa do que é a daily. A daily existe para promover a transparência, a inspeção e a adaptação. É para isso que existe a daily. Tá? Literalmente. Para que existe... Por que existe, por exemplo, o Scrum Master? Por que existe o Scrum Master? O Scrum Master ele existe para garantir que o ambiente em volta promove o comportamento ideal para cada um dos ritos. É isso que existe o Scrum Master. Tá? Então você precisa começar a entender as coisas. Por exemplo, por que no Scrum o desenvolvimento é iterativo e incremental? Por que no Scrum é por sprint? Você sabe por que é por sprint? Porque para você ter um ambiente empírico. O que é empírico? Empírico é você aprender com o que você faz, com a sua própria experiência. E é por isso que é sprints no Scrum. Por isso que o Scrum é pautado por sprints. Por quê? Porque quanto mais você roda, por exemplo, quanto mais sprints você roda, mais você aprende com o seu próprio cliente, o seu próprio produto, o seu mercado. E gera o quê? Um conhecimento empírico, baseado na sua própria experiência. Ou seja, ficar estudando demais, ficar copiando o que deu certo e sem saber os reais motivos, quando você não sabe os reais porquês das coisas, literalmente fica muito fácil você não fazer o que precisa ser feito. Você fazer aquela adaptação que não é uma adaptação, uma esculhambação. Né? Você não adapta, você cria um modelo que não funciona. É um waterfall, um cascágio, que a galera fala, que é um método cascata com métodos ágeis. Fazer aquelas adaptações malucas. Por quê? Quando você não tem um conhecimento profundo, você gera adaptação achando que você está fazendo bonitão e não tá. Pelo contrário, você está dando um puta de um tiro no pé. É isso que você está fazendo. Tá? Então, existe um jeito certo de fazer? Existe. Existe um jeito certo de fazer. Existe um jeito certo de você entrar nesse mercado. De você, literalmente, fazer parte desse mercado. Qual que é o jeito certo? É literalmente resolvendo duas coisas. Você tem que resolver duas coisas. A primeira coisa é o quê? Visibilidade. Brasileiro, como é que resolve isso? Só tem um jeito de você resolver visibilidade. Presta atenção no que eu vou te falar. Certificação. Tá? Só isso. Não mais nada. Mais nada. E aliás, eu vou até mudar. A certificação
é que gera visibilidade, tá? Então você vai buscar visibilidade, a certificação só resolve esse problema, mas nenhum outro. Ah, a certificação dá conhecimento, depende, tá? Tem uma coisa que você precisa saber, tá? O mercado não tá nem aí, literalmente, para qual certificação você tem. O mercado quer que você tenha uma certificação. Qual? Não importa. São raríssimos as vagas que pedem, eu quero a certificação tal. É raro. Quando pede de 3. Ah, eu quero da Scrum.org, Scrum Alliance ou da Kanban University. Ah, ótimo, é lógico. Só conhece. Pergunta lá para essa empresa se ela conhece. Me fala 3 empresas que certificam os profissionais de Scrum. Eles não vão saber responder, por isso que não tá lá. Por isso que a CertiProf não tá lá na vaga. Por isso, literalmente. Tá? Então por isso que não tem outras escolas de Kanban lá na vaga. Por isso, porque ninguém conhece. Esse é o grande ponto, tá? Mas o fato é, elas querem que você tenha uma certificação. Literalmente, a certificação, não importa muito qual é. Tô sendo muito sincero. Ah, como é que você sabe disso? Eu pesquisei o mercado. Eu vi mais de 150 vagas de Scrum Master e posso te falar, menos de 30% das vagas pedem certificação. E quando pede, não especifica. Tô sendo muito sincero, tá? E o segredo, né? E o grande ponto é o seguinte. Beleza, eu tenho que tirar minha certificação para ter minha visibilidade. Mas como é que eu vou tirar minha certificação? Você tem a brilhante ideia de fazer o quê? Ah, já sei, vou fazer 2 milhões de simulados. E aí pronto, tô ótimo pro certificado. Tô ótimo já sei, vou tirar a certificação. Parabéns, provavelmente você vai tirar. As chances são muito grandes de você tirar. Só que qual que é o ponto? Você não vai aprender nada, você vai ficar bom em passar na prova. Tá? E se você quer passar na prova, talvez esse aqui não é o seu momento. Se você só quer passar na prova, talvez isso aqui não é pra você. Aqui o buraco é mais embaixo, tá? O que você aprende fazendo simulados é muito raso, é muito ruim, tá? O aprendizado é ruim. Quando você sabe, né, o que você não sabe é que é o segredo do aprendizado. Ficou um pouco confuso isso. Mas basicamente é o seguinte, para você estudar bem para uma certificação, você tem que entender, não certificação, mas para qualquer coisa, você primeiro tem que saber o que você não sabe sobre aquele assunto. E quando você descobre o que você não sabe, por exemplo, sobre o Scrum, você cria automaticamente uma oportunidade de evolução e melhoria dentro desse conceito. Tá? Dentro do Scrum de verdade, por exemplo, o método SM21 dias, ele é baseado na repetição espaçada. Tá? O que é isso? Repetição espaçada é uma maneira de você literalmente, forçar o seu cérebro, tá? A entender, a não esquecer alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, é ótimo, né? Vou te dar um exemplo aqui agora. Ó, quando você tá dirigindo e quer falar, pô, você tem que pegar qual rua, aquela, e não lembro o nome da rua, aí você vai fazer aquela forcinha assim, ó. O nome da rua, lembrei. A rua é José Ferreira. Lembrei o nome da rua. José Ferreira, é o nome da rua. Só que sabe aquela forcinha que você faz? Essa força que você faz, isso é um sinal pro seu cérebro, isso é cientificamente comprovado, tá? É um sinal pro seu cérebro para ele entender assim, opa, essa informação é importante, tenho que guardar. Ele vai guardar essa informação. Tanto é, pode lembrar das vezes que isso aconteceu com você. Você provavelmente vai lembrar o nome da rua de novo. José Ferreira vai lembrar com mais facilidade. Tá? Porque o seu cérebro entendeu que aquilo é uma informação importante. Tá? E por que isso é importante você entender? Tá? Porque a gente esquece 80% das coisas que a gente aprende em 24 horas. Por exemplo, 80% disso que eu tô te falando aqui agora, você vai esquecer daqui a um dia. É isso, literalmente. Só tem um jeito de você não esquecer. Você mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante e que aquilo não pode ser esquecido, tá? Ou seja, perceba só, o processo de tirar uma certificação, ele tem que passar por isso. Ele é muito importante. Por quê? Porque ao invés de você ficar decorando as coisas, decorar não é aprender. Você começa a entender que precisa de um aprendizado e você realmente começa a aprender. Só que de uma maneira o quê? Estruturada, seguindo um cronograma, tá? E é isso, por exemplo, que no método SM21 dias a gente tem. A gente tem um cronograma de estudos. Literalmente um cronograma de estudos. Que eu vou até te mostrar ele aqui agora, olha só, dá uma olhada. Aqui, ó. Esse aqui, ó, deixa eu me pôr aqui no canto, vim aqui, nem sei o que eu tô fazendo aqui, ó. Esse aqui é o cronograma de estudos do método SM21 dias. Aqui, ó.
Você tem o que você faz no dia 1, no dia 2, no dia 7, né? Aí, ó, tem todos os dias, estou me movimentando aqui. Tem todos os dias. O que você vai fazer, qual que é o módulo, o que você vai fazer, qual que é a atividade que você vai fazer, né? Como que você vai fazer, o que você tem que estudar, né? Perceba que tem dia que é 15 minutos, tem dia que é 15 minutos que você vai fazer, né? Aqui, ó, um monte de artigo para você completar os seus estudos, livros sugeridos para você completar os seus estudos. Enfim, esse aqui é literalmente o cronograma que você precisa para você qualificar o seu aprendizado. Isso é uma das coisas que tem dentro do método SM21 dias para você tirar a sua certificação, tá? Ou seja, quando você tira a sua certificação, você resolve o problema da visibilidade, tá? Né? Você vai lá, vai colocar no LinkedIn, vai falar que você tem a certificação e todo mundo, as empresas, vão começar a te encontrar. Mas só a visibilidade não é o suficiente. O segundo ponto é o resultado, tá? Com uma certificação, você vai resolver o seu problema de visibilidade. Vai receber ligação, vai receber contato no LinkedIn, enfim, vai fazer contatos, vai fazer networking, é isso que vai acontecer. Mas só isso não é suficiente. Por quê? Porque você precisa saber explicar como é a prática. Você precisa entender como é a prática. Você precisa literalmente aprender as práticas. Você vai precisar saber de técnicas de priorização, capacidade produtiva, métricas, como criar um user stories, templates de user stories, enfim, você precisa saber disso tudo. Para quê? Um dos motivos, saber explicar em entrevista. Né? Você precisa, o time tal tem tal problema de capacidade produtiva, não entrega. Aí você pode sapecar assim na sua entrevista. Mas você pode fazer um planejamento da capacidade produtiva, descobrir quanto que é de retrabalho, quanto que é de refinamento, e saber como é que isso encaixa, como é que tá a alocação das pessoas. Você pode sapecar uma dessa, por exemplo. A galera fala, esse cara conhece, hein? Sabe do que ele tá falando, viu? Você simplesmente falou de uma prática. E todo mundo fala, conhece, né? Ou então alguém tá lá falando, user stories. Tá falando, user stories sozinha não vale, né? Você tem que ter user stories, mas é bom você trabalhar os 3 Cs da user stories. É bom você trabalhar o ready, saber o quão ready, medir literalmente, sabe? Você pode chegar na entrevista, sabia que é possível saber quantos % ready tá uma história para saber se ela tá apta ou não a entrar no sprint? Sabe? E aí a galera fala, olha a técnica. A galera vai ver que você sabe, que você domina. Então, saber explicar em uma entrevista ou em um papo já demonstra que você conhece da prática. E você vai aprender a prática mesmo, realmente, praticando. Dentro do Scrum de verdade, por exemplo, você tem a aula da prática, tem o exercício da prática e você vai praticar, tá? Eu mesmo, quando comecei lá, eu apanhei muito. Eu apanhei lá em 2007, 2008, eu apanhei muito por quê? Porque não tinha Scrum no Google, não tinha um canal do YouTube igual o meu, não tinha, né? E tem até uma história interessante, eu era o cão de guarda, né? Vamos falar assim, do Scrum Guide. Por que eu era o cão de guarda do Scrum Guide? Eu era o chatão de galocha, essa é a realidade, né? Literalmente, era chato, era chato mesmo. Porque eu lembro direitinho numa plane, né? Que uma pessoa estava fazendo uma plane lá e um membro do time virou e falou assim, não tá funcionando, brasileiro, não tá funcionando esse jeito de fazer a plane, vamos fazer diferente, o que você acha de a gente fazer assim, eu lembro que ele explicou, não lembro direito como é que foi, mas eu lembro muito dessa situação. E eu tava em pé na porta, assim, eu virei e falei assim, você quer saber de uma coisa? Tava assim encostado na porta, assim, sabe? Eu virei e falei assim, não vai fazer assim não, nós vamos seguir do jeito que está aqui, ó, no nosso amigo Scrum Guide. Parte 1, parte 2 e vai fazer e ponto. É assim que funciona, sabe? Eu era o chatão de galocha. Essa pessoa com certeza me odeia até hoje, como várias outras dessa empresa. Por quê? Porque eu era um chatão de galocha. E se você não sabe a prática, não sabe como aplicar a prática e segue o conceito Scrum Guide by the Book ou qualquer outro conceito by the Book, as chances são que você seja um chatão ou uma chatona de galocha. Porque o grande ponto é você saber práticas para você vivenciar os valores e práticas ágeis. Você tem que saber, por exemplo, como é que tá a maturidade do seu time? Como é que tá a maturidade dos ritos? Como é que tá o seu trabalho? Como é que tá o resultado do seu trabalho? Né? Por exemplo, dentro do Scrum de verdade, a gente tem uma prática, né, que a gente chama de Scrum em ação, que é essa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Aumentou muito. Que é o quê? Literalmente todas as práticas que eu considero importantes rodar. E você faz uma avaliação. Vou pegar uma aqui de exemplo, ó. Vou pegar de estimativa. Estimativa é sempre bom. Aqui, ó. PO disponível quando o time tá estimando. É frequente, né? Aqui você faz de 1 a 4, ó. 1, muito difícil. 0, não acontece. 1, muito difícil. 2, fazemos às vezes. 3, frequente. 4, fazemos e muito bem. Né? Então você vai avaliando isso, entendendo como é que tá. Mas o que isso gera? O que isso gera uma visão dessa.
né? Gera uma visão de como é que tá o seu time, como é que tá a velocity média, como é que tá a qualidade. Aqui, ó, esse gráfico azul aqui é a evolução das práticas, como é que tá a sua qualidade aqui, como é que tá a previsibilidade, como é que estão os papéis, os ritos, os artefatos. Você ainda pode até aprofundar mais. Pô, como é que tá o PO, né? Como é que tá aqui os ritos, os artefatos, enfim. Isso aqui é uma das práticas que a gente tem dentro do Scrum de verdade. Literalmente, que a gente tem dentro do Scrum de verdade, né? E perceba o quão forte é isso, né? Você dominar. Isso é uma delas, tem várias outras. Mas quando você começa a dominar e rodar a prática, as pessoas em volta vão começando a entender o conceito por trás. E automaticamente você vai puxando essas pessoas para também fazer. Práticas como essa que eu acabei de mostrar para você aqui, elas são o quê? Simples, extremamente relevante para você literalmente promover os valores e práticas ágeis dentro de um time, tá? Isso é uma prática, tá? Quando você conhece de práticas e sabe como usar, você vai conseguir duas coisas: gerar muito resultado e gerar muito resultado rápido, tá? Além de ter confiança em você mesmo. Eu mesmo lá atrás eu não sabia o que era Scrum lá em 2007, 2008. Então minha confiança no primeiro momento, lembra? O momento de frustração era baixo. Era baixo, eu não sabia as práticas, eu não sabia como fazer, eu fiquei travado. Então você fica naquela confiança, putz, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? Então quando você tem as práticas, você ganha essa confiança, né? Então você literalmente passa, pô, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o resultado que você vai gerar, né? E aqui, literalmente, né? Quando você sabe qual é a prática certa, qual o resultado esperado, vai acontecer, o resultado vai vir. Se você sabe praticar alguma coisa, o resultado vai vir. Não tem como, né? Não tem como, se você sabe, não tem como, se você sabe como gerar resultado, você literalmente vai gerar resultado, tá? É literalmente isso, literalmente prática e visibilidade. Quando você une esses dois pontos, tá? Vai ser impossível o mercado não te querer, literalmente. Literalmente, porque você tem muita visibilidade e conhecimento e você tem muito conhecimento prático. Isso é muito importante para a sua jornada dentro dessa carreira. Agora que você entendeu, né, como entrar nesse mercado, como sobreviver nesse mercado, como literalmente, né, arrancar nesse mercado, se manter nesse mercado através de visibilidade e resultado, né? Você pode optar literalmente em aprofundar mais os conceitos comigo e práticas comigo. Você pode aprofundar, pô, eu quero conhecer as práticas, quero conhecer mais os conceitos comigo, né? No Scrum de verdade, você pode, é só uma opção que você tem, tá? A formação é 100% online, as aulas são gravadas, o acesso é imediato e para sempre, tá? Toda primeira segunda-feira do mês a gente tem uma aula ao vivo comigo no Zoom para você tirar suas dúvidas. Você pode tirar as dúvidas não só da matéria do curso, mas do seu contexto. Pô, brasileiro, por exemplo, teve umas para trás aí que o pessoal tava, uma aluna tava com dificuldade de conseguir estimar, né? Puxa, meu time não consegue estimar bem, meu time perde o prazo, né? Ou seja, ela veio com a estimativa é ruim, a estimativa é ruim. Falei, pô, mas o quanto que você embasa essa estimativa, né? Dá uma olhada nessa prática, dá uma olhada nessa aula, olha essa aula com mais profundidade, olha com essa ótica, né? E a pessoa vai lá e consegue implementar. Ou seja, é quase uma mentoria todo mês. Toda primeira segunda-feira do mês eu tô ao vivo no Zoom, exclusivamente com os meus alunos, né? E outro, o conteúdo está em constante atualização. Constante, né? Recentemente a gente liberou mais de 70 novas aulas, né? Em constante atualização. Tem práticas que eu olho, aí eu estou usando no meu dia de, putz, estou usando diferente, vou gravar uma aula diferente para dentro do curso. Tem práticas que algum aluno às vezes tem dúvida, manda, eu vou e adapto a prática. Olha agora, uma aula nova, prática tal. Por exemplo, a gente teve atualizações agora de capacidade produtiva, enfim. A gente tem, é constante, é vivo, é um conteúdo vivo para você gerar resultado consistentemente. Eu queria te mostrar por dentro aqui, né? Queria te mostrar um pouco de como é que é por dentro do Scrum de verdade, né? Para você entender. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui a telinha, tá aqui, ó. Isso aqui é a plataforma, né? Aqui tem todos os módulos e aulas, é muita coisa, tá vendo? É muita coisa. Então vou passar rapidamente. A gente tem um módulo aqui que é o não pule esse módulo. Se você fizer a sua inscrição, não pule esse módulo, literalmente. Aqui basicamente eu vou te mostrar as boas-vindas, como que você escolhe a sua trilha, como é que você vai usar o conteúdo a seu favor, tá? Então aqui, ó, você vai descobrir por que todo mundo quer ser ágil, né? Uma introdução aqui, isso aqui é importante, né? Muito importante. Tudo que você precisa saber sobre o Scrum, é a teoria do Scrum, como é que ele funciona e tudo mais.
Um módulo de sprint, olha, o segredo da definição de pronto, velocity não é produtividade, a magia dos incrementos, enfim, tem várias aulas aqui, é muito interessante. Um módulo só de Product Backlog, né, onde a gente vai aprofundar no conceito de Product Backlog. Um módulo só sobre refinamento, tá? É muito importante a gente saber refinar. Só sobre Scrum Master, né? A gente vai entender como que o Scrum Master atua com a organização, com o Product Owner, com o time, né? A liderança servidora, a verdade sobre o Scrum Master, tá? O Product Owner, um módulo só sobre o Product Owner, como é que é a sprint de um PO, né? O time, né? Um módulo do time, 2 times do Scrum, eu explico sobre isso, né? Um time de verdade, enfim, por que que o time é o coração de tudo, enfim, tem várias coisas legais aqui. Os ritos, aqui é só uma introdução sobre os ritos, né? E aqui tem Sprint Planning, um módulo só sobre Sprint Planning, um módulo só sobre a nossa Daily, né? Um módulo só sobre retrospectiva, sobre review, como preparar uma Sprint Review, métricas para o Scrum, burn down de Sprint em horas, em pontos, velocity, burn down, enfim. Tá aqui o Scrum em ação, literalmente, né, que a gente viu como é que funciona, como é que você coloca o Scrum para rodar, como é que tá a maturidade do seu time e tudo mais. Scrum Master Hacks, tem alguns hackzinhos aqui. SM 21 dias, que é literalmente o método SM 21 dias, olha só, tem várias aulas. Scrum Guide comentado, que é para você aprofundar como é que é. Os Masterclass ao vivo, simulados aqui de Scrum Master, Product Owner, e aqui um comparativo de todas as certificações. Vamos pegar uma aula aqui de exemplo, só para você ver como que funciona aqui. Aqui, ó, pilares da boa dele. Pegar uma aula aleatória aqui. Tá aqui. Aqui, ó. Só para você ver como é que funciona a nossa aula. Então aqui, ó, tem um quadro branco aqui. Eu vou explicando, a gente vai desenhando a tia do Scrum aqui que eu tô falando, né, a relação dela com a dele, enfim, vou te explicando tudo direitinho como vai funcionando. Literalmente, esse aqui é o Scrum de verdade, tá? É por dentro, são todas as aulas, do jeito que você vai ter. Se você optar por vir comigo nessa jornada, fazer parte, né, dessa família Scrum de verdade, vamos falar assim, você ainda vai ter acesso à comunidade de alunos, tá? Podemos até colocar lá para um bônus, né? Você vai ter acesso à comunidade de alunos, que é gigantesca, né? Não são só os alunos do Scrum de verdade, os alunos do PO de verdade, de outros cursos também estão dentro dessa comunidade, tem uma troca muito grande, um network muito grande, né? Você vai ter acesso ao grupo de alunos, tá no grupo do WhatsApp, que a gente tá vendo aí como é que vai fazer, que ele tá chegando no limite. Tem muita gente que não gosta de estar no grupo do WhatsApp, enfim, prefere estar só na comunidade. Então tem dúvida. Você vai ter mais de 600 questões de simulado para você praticar, pô. E aí descobrir cada vez mais o que você tá mandando bem, o que você não tá mandando bem, né? Você vai ter acesso comigo, eu tô no grupo de alunos, olha que loucura, né? Ou seja, se você realmente quiser ser um Scrum Master de resultado e entrar nesse mercado, você tem que clicar nesse botão que está aqui embaixo e se inscrever agora. E já começar agora, você clicou, se inscreveu, o acesso já é imediato. Você já vai cair lá, você vai receber seu e-mail, tudo e-mail com senha já, login, senha no seu e-mail. Você já cai lá e já vai direto pro módulo. Não pule esse módulo para eu te explicar como, baseado na sua experiência, você vai escolher a sua trilha de como utilizar o Scrum de verdade, tá? Vou te explicar lá, não pule esse módulo. Não vai lá e assista. Então clica aqui, né? Clica aqui embaixo, se inscreve, vai lá e entra nesse módulo, tá? Entra nesse módulo, você vai conseguir, tá? Então é o seguinte, se você acha que, putz, tô na dúvida, será que isso é pra mim? Será que não é? Como é que eu faço? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Ó, é o seguinte, vou só te falar um negócio. A gente tem uma garantia de 7 dias. O que é essa garantia de 7 dias, tá? Essa garantia de 7 dias é, você entra, não gostou da luz verde aqui do fundo? Clica no botão, devolve seu dinheiro. Pronto, você não vai precisar nem me pedir. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você vai normalmente pedir seu dia de volta, eu vou te entregar seu dia de volta. É isso que vai acontecer, tá? Então, fica tranquilo, acontece. Só que eu duvido que isso vai acontecer. É raro isso acontecer, muito raro isso acontecer, tá? Segundo ponto, você pode estar pensando aí, pô, não tenho tempo para estudar. Putz, acabei de te mostrar um cronograma de como estudar. Você vai ter que estudar menos de 1 hora por dia para você aprender Scrum e ainda sair preparado para tirar sua certificação. Sabe? É questão de adaptar. Pô, você pode estudar no celular, sem internet, indo pro trabalho, fazendo academia. Você pode estar ali escutando, masterizando tudo. Você pode fazer, ter acesso via celular. Tem um aplicativo que você não precisa nem de internet para consumir nem seu 4G. Fica tranquilo.
né? E o terceiro ponto, você deve estar pensando, pô, mas eu tô sem dinheiro. Na boa, né? Scrum de verdade custa R$297. 12 vezes de R$29,60. Menos de R$1 por dia. Pra você ter acesso a isso tudo. Sabe? Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Ó, faz o seguinte. Clica no botão que tá aqui embaixo. Se inscreve agora. E bora mudar essa carreira. Conta comigo. Tô junto com você. E quero fazer acontecer. O meu compromisso com você é te entregar o melhor conteúdo, as melhores práticas. E o seu compromisso comigo tem que ser, vou colocar em prática e vou me tornar um Scrum Master de resultado ainda esse ano. Então, bora fazer isso acontecer? Te vejo lá, te vejo no Scrum de verdade.